ETFs, um produto que não é novidade para o mercado, mas que ainda é pouco conhecido, pouco explorado pelas pessoas. É o assunto do Serbase Responde. Hoje eu vou usar duas perguntas enviadas separadamente com a hashtag Serbase Responde em comentários dos posts que eu fiz nas redes sociais. A primeira pergunta foi enviada pelo Daniel Gouveia, que pergunta simplesmente o seguinte: gostaria, se possível, que você falasse um pouco sobre ETF. O que acha e qual seria uma boa estratégia com ela? E a Ana Carlotto fez uma pergunta aqui relacionada a ETFs também, que é a seguinte: gostaria de saber se os ETFs são mais vantajosos aqui no Brasil, como são nos Estados Unidos, em comparação a fundos ativos. Então, tanto o Daniel quanto a Ana querem saber um pouco mais sobre ETFs, estão curiosos sobre esse produto. Primeiro, o que significa ETF? É a sigla de Exchange Traded Funds, ou fundos de índice, numa tradução para o português, fundos que são formados para traduzir exatamente o que acontece em um determinado índice do mercado financeiro. Por exemplo, digamos que eu queira montar um ETF sobre o índice Bovespa. Então, o índice Bovespa tem trimestralmente a sua carteira divulgada, quais são as empresas que fazem parte do índice, qual que é o peso de cada empresa nesse índice, ou seja, a partir do momento que a B3 divulga o índice Bovespa para aquele trimestre, será a mesma composição até o fim do trimestre. Então é muito fácil identificar qual seria a composição de um ETF baseado no índice Bovespa. O que significa tudo isso? Bom, índice Bovespa. Imagine que você tem lá as empresas mais representativas do mercado. Não são as mais valiosas, não são as mais importantes, mas sim as mais negociadas. A B3 apura quais são as empresas mais negociadas no mercado de tempos em tempos e determina que uma cesta que representa o mercado será acompanhada para acompanhar ou validar o que seria o preço desse mercado. Então, imagine que naquela cesta eu tenho lá todas as ações de Petrobras, de Vale, de empresas de varejo, de empresas de indústrias siderúrgicas, empresas exportadoras, enfim, as empresas mais conhecidas do mercado, os grandes bancos também, e eu tenho todas as ações multiplicadas pelo valor dessas ações. Então, um número imenso, né? Alguns trilhões de reais, que são acompanhados todos os dias para identificar se o preço total dessas empresas aumentou ou diminuiu. É feita uma regrinha de 3 e se houve um aumento, o índice Bovespa sobe. Se houve uma queda, o índice Bovespa cai. Na prática, se eu tenho um fundo que espelha exatamente a composição do índice, se o índice Bovespa subir 1 ponto, meu fundo vai subir 1 ponto também. Se o índice Bovespa cair 1,5 ponto, meu fundo vai cair 1,5 ponto. Então, a função do ETF é traduzir exatamente o que acontece no mercado. Pode não fazer muito sentido para algumas pessoas, principalmente no Brasil, quando grandes empresas que têm interferências políticas, caso das empresas que eu citei, Petrobras, por exemplo, ou empresas que têm um peso muito grande, que podem ter algum tipo de risco associado ao seu negócio, quando existe um peso muito grande dessas empresas no índice, uma notícia ruim sobre aquela empresa faz com que o índice tenha uma oscilação, não necessariamente refletindo que o mercado está seguindo o mesmo comportamento. Por exemplo, anos de crise que o Brasil teve aqui, 4 ou 5 anos seguidos, nós vimos o índice Bovespa meio que andar de lado. Para muitos poderia significar que a bolsa não está prosperando, que as empresas no Brasil não estão crescendo, mas no mesmo período houve empresas que cresceram 400, 500, 1000% em termos de valor das ações. Por quê? O índice reflete o comportamento médio do mercado, um comportamento médio que inclui boas e más empresas, empresas envolvidas e não envolvidas em corrupção, empresas públicas e empresas privadas. Então, na prática, o que um ETF vai fazer é refletir exatamente o que o índice está fazendo. Pode parecer que não tem muito sentido, mas você vai encontrar ETFs específicos do setor de energia, ETF específico ligado ao índice de sustentabilidade empresarial, empresas preocupadas com a sustentabilidade, índices específicos ou ETFs específicos do setor bancário, por exemplo. Se você aposta num setor específico e encontra um fundo que investe em várias empresas daquele setor, na prática, você está diversificando, diluindo o seu risco entre várias empresas daquele setor. Eventualmente, se uma empresa se valoriza muito, prejudica a outra, você está pegando a média do mercado, a média daquele setor. Daniel me perguntou o que eu acho de um ETF, se seria uma boa estratégia investir num ETF. Bom, a princípio, eu não gosto de investir em ETFs por uma razão muito simples, porque não há seletividade na escolha do papel. Quando a B3 anuncia o índice Bovespa, por exemplo, está pegando as empresas mais negociadas no mercado. Não é porque uma empresa é ótima que ela é negociada. Investidores compram ótimas empresas. Especuladores
fazem o trading, né? A negociação na volatilidade. Uma empresa que tem muita volatilidade, muito nervosismo no dia a dia, traz oportunidades de ganhos volumosos no sobe e desce dos seus preços. Isso faz com que alguns papéis sejam muito negociados, mesmo que a empresa não tenha boas perspectivas. Então, quando você compra essa cesta de papéis em que não há uma seletividade pela qualidade, você está comprando boas coisas e coisas ruins. É como chegar numa feira e comprar um caixote de laranjas para levar para casa, sabendo que está pagando um pouco menos pelo caixote, mas ignorando que lá por baixo do caixote pode ter uma ou outra estragada, mofada, enfim, você não está escolhendo as frutas. No longo prazo, a vantagem de investir no ETF é que você não terá uma perda total do seu capital. Porque digamos que você deu o azar de comprar 3, 4 empresas, ações de 3, 4 empresas, essas 3, 4 empresas, coincidentemente, sejam condenadas em situações de falcatruas, de problemas trabalhistas, problemas judiciais diversos, e aí questões severas podem fazer com que essas empresas venham a quebrar. Se uma empresa quebra, você não tem nada a receber, você é acionista, você não é um credor dessa empresa, você perde todo o capital. Se você coloca o seu dinheiro num ETF, você está colocando seu dinheiro, no caso do índice Bovespa, nas cerca de 80 empresas mais negociadas do mercado. Daqui a 50 anos, seu dinheiro estiver lá, ainda estará entre as 50 empresas mais negociadas do mercado, mesmo que elas sejam totalmente diferentes daquelas em que você investiu no momento atual. Porque de tempos em tempos a B3 vai tirar algumas empresas, acrescentar outras, extinguir aquelas que estão muito especulativas, enfim, pode ser que o índice mude, mas você sempre terá as empresas mais negociadas do mercado, com a ineficiência de estar comprando empresas que podem gerar prejuízos também. Ana perguntou se no Brasil os ETFs seriam mais vantajosos, como nos Estados Unidos, em comparação com fundos ativos. Eu sinceramente não tenho essa informação de que os ETFs são mais vantajosos que os fundos ativos. Na verdade, o mercado de fundos dos Estados Unidos é um mercado imenso e se você comparar a média dos ETFs com a média do mercado de fundos, talvez sim haja um privilégio aí do investimento passivo, do investimento no índice, em comparação com talvez a agressividade de gestores não tão bem preparados na média do mercado de fundos ativos. Mas se você analisar o mercado, sempre haverá aqueles fundos mais respeitados, mais volumosos, em que a gestão tem um certo reconhecimento público e os fundos vencedores normalmente vão ter um papel de seletividade que vai fazer com que eles se diferenciem em relação aos ETFs. Então, eu acredito que a crítica da Ana aqui é em relação à média do mercado e não em relação aos melhores fundos do mercado. No Brasil, ETFs são mais vantajosos? Certamente não olhando o histórico, porque no índice Bovespa nos últimos anos pesou muito a participação de empresas públicas, de empresas estatais, que no geral envolvidas em corrupção, passando por dificuldades dos governos, por problemas políticos, econômicos, enfim, houve um sofrimento muito grande e os ETFs não refletiram um bom histórico. Agora, olhando adiante, se eu não tenho um bom envolvimento com o mercado, se eu não pesquiso o mercado, se eu tenho dificuldade de entender o que é bom e o que é ruim, uma forma conservadora de investir em renda variável é você alocar a sua parcela de renda variável no investimento em um ETF, sabendo que se a bolsa vai subir, o seu capital subirá também. Então, aquela pessoa que acredita na alta da bolsa tem como um ponto de partida investir num ETF que acompanhe a bolsa. Uma pessoa que pensa da mesma forma, está um pouco mais envolvida com o mercado, vai dar um pouco mais atenção para as análises fundamentalistas, para os estudos dos gestores, para os fundos que estão um pouco mais antenados em algum movimento que está ficando evidente no mercado e, de repente, fazer uma estratégia ativa, um desempenho mais interessante. Para o Brasil, eu acredito que o mercado de ETFs está se descobrindo a partir do momento que as empresas públicas que têm um peso muito grande na carteira do índice Bovespa, não só empresas públicas, as empresas que têm interesse público, construtoras, por exemplo, passaram por um processo de saneamento de corrupção, de desequilíbrios e daqui para frente a gente começa a olhar um mercado mais equilibrado que no passado. De repente, estamos para descobrir um grande crescimento, uma grande oportunidade no mercado que até então era ignorado pela maioria dos investidores ou investidores que não estavam tão envolvidos. Leve em consideração, estude sobre os ETFs, que pode estar lá uma forma conservadora, segura de você participar bem do crescimento do mercado de renda variável. Sucesso em suas escolhas de investimento.